são evidências, mas são evidências para o mundo. Porque Deus, quando Ele olha para a nossa vida, Ele nos vê como louvor da sua glória. Aquele que Ele criou não somente para ter, mas para dominar. E esses valores são coisas que nós precisamos colocar no nosso coração como algo que é prioridade. É isso que eu sou em Cristo. Mais que vencedor, e devo ser dominador. Porque infelizmente, quando nós olhamos para esses valores que eu disse, tem muita gente sendo dominada por esses valores, por essas riquezas. Mas o valor que eu quero falar hoje não é o valor que esse mundo tanto aprecia. Não é o valor que tanto as pessoas são exaltadas nessa terra. Mas é o valor que você tem para Deus. Quando você realmente entra para a sua realidade de vida. Porque tem muitas pessoas, Tiago, que estão pensando que é só por aqui a diversão, é só por aqui, nós vamos ficar por aqui um tempo e depois Deus vem com a sua misericórdia e age sobre as nossas atitudes. Tem muitas pessoas pensando, Wilson, que isso aqui, essa vida é um parque de diversão, aonde eu tenho que passar a minha vida gozando dos melhores prazeres, e esquecendo que o Senhor nos dá valores a serem observados. E esses valores, queridos, são valores que eu gostaria que você entendesse. Quando o homem passou pela posição de pecado, nós falamos isso no domingo passado, apontando o nosso Deus como dono, o Criador, o soberano Deus. E hoje eu quero falar do Deus da nossa comunhão, o Deus que perdoa a nossa vida e que também nos protege. E quando eu olho para isso, queridos, eu preciso entender o valor que Deus entendeu que eu valia, pastor Exame. Porque talvez nem eu mesmo lhe dou a esse valor. Quando nós pecamos, a Bíblia diz que havia uma sentença formulada, já havia uma sentença decretada que o salário do pecado é morte. Todos nós deveríamos morrer por causa dos nossos delitos, pela nossa natureza pecaminosa. Mas interessante é que parece que o valor que o mundo e o próprio inimigo das nossas almas nos dá é de nos levar à copa da morte. Mas Deus não. Deus implica para mim e para a sua vida um posicionamento de vida. E é qualquer vida? É qualquer vida, igreja? Não. É uma vida abundante. Eu procurei entender um pouco, Débora, o que significa abundância aos olhos naturais. E não tem forma de encontrar abundância, Karina, se não for pensando em valores dessa terra. E aí é que eu estou errado. Porque a abundância de Deus está falando de uma vida mais que vitoriosa nessa terra e uma vida eterna. Opa, deixa eu entender. Uma vida eterna. É uma vida duradoura. É uma vida que não tem fim, sendo mais que vencedor na sua presença. Então Satanás sabia o valor que Deus aplicou sobre a minha vida, a sua vida e sobre a vida de toda a humanidade. É por isso que talvez você não entenda, gente, eu nunca fiz nada com o diabo. Por que ele quer roubar, quer me matar, quer destruir? Nunca fiz nada para ele. Nem foi eu que pus chifre nele. Na verdade, você fala, por que ele tem tanto ódio assim de mim? É porque ele sabe o valor que você tem. Ele sabe para onde caminha. O momento que Deus criou você, havia uma finalidade. E quando tudo parece que estava perdido, o Senhor nosso Deus olhou para a nossa vida e disse: você tão somente tem um grande valor, que somente o meu único filho, o único filho que eu tenho, pode resgatar o valor da sua vida.
Talvez você não entenda, você pensa, Jesus morreu, me amou. Queridos, foi o preço que valeu a sua vida. Não foi qualquer pessoa que morreu, não foi o nosso pai, não foi a nossa mãe, foi o Filho de Deus. Esse é o valor que você tem para que Deus resgate a sua vida e você entenda que realmente o valor que você tem aos olhos de Deus. Quando eu olho para o Deus soberano, não tem como enxergar, pastora Priscila, um Deus que é sobre todas as coisas, um Deus que é maior do que tudo que eu posso imaginar. E a Bíblia diz que nós somos considerados e cuidados e amados como se nós fôssemos a menina dos seus olhos. Você já imaginou um Deus que é todo poderoso, cuidando dos seus olhos, que tudo vê? É isso que Ele faz com você. Ele cuida de você como a menina dos olhos dele. Os olhos do Senhor têm contemplado, têm olhado a cada um de nós, a cada passo que nós temos dado. E entendendo esse valor, não existe outra maneira mínima que nós possamos fazer que seja entregar a nossa vida ao Senhor e viver os princípios e a comunhão da sua palavra. E eu quero chamar a sua atenção para alguns textos bíblicos que falam desse valor e o preço que foi pago. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19 e no versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, 19, no versículo, até o versículo 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Quando eu falo, queridos, que tudo que acontece na nossa vida, tudo que vier a acontecer na nossa vida, tem que ser para a glória de Deus, é porque nas palavras aqui que nós encontramos na Bíblia, diz que nós temos Deus dentro de nós, que Deus está dentro de nós, querendo dominar, governar, levar-nos a viver uma vida reta, endireitar os caminhos tortos. É isso que Deus faz. Mas existe um motivo, existe algo que será, que acontecerá com a nossa vida. E o apóstolo Paulo está dizendo que é para glorificar a Deus no nosso corpo, da nossa vida, nessa vida abundante que Deus promete para nós. Eu ainda quero que você abra em Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, no versículo 28. Atos capítulo 20, no versículo 28. Aqui diz assim, queridos: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para apacentares a igreja de Deus, que Ele adquiriu com o seu próprio sangue. Que Ele adquiriu com o seu próprio sangue. O que me valeu então? Qual é o valor que tinha a minha vida? O valor do sangue. O valor do sangue de Jesus. Se nós olharmos também para o texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, nós vamos entender um pouco mais que o sangue de Jesus, ele foi avaliado ao valor da nossa vida. O sangue do Cordeiro Santo, 1 Pedro
capítulo 2, perdão, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ó: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Versículo 19: mas com um precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse, capítulo 5, no versículo 9. Diz assim, ó: e cantavam um cântico novo. Isso aqui nós já estamos falando da glória vindoura, de estar em Cristo Jesus. E olha só o que se cantava lá em cima: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. É por isso, queridos, que eu gostaria que você mudasse a sua concepção, o seu entendimento, porque a maioria das vezes você pensa assim: eu não valho nada, eu sou uma imundícia. Esse conhecimento e esse entendimento nós só devemos ter quando nós pensamos que nós somos alguma coisa perante Deus, ou quando nós nos julgamos maior e melhores que as pessoas que estão do nosso lado. Aí eu tenho que entender realmente que o meu valor é esse: e passando os meus dias nessa terra, do pó eu venho, e para o pó eu retornarei. E se não houver uma essência, se não houver uma vida de Cristo, se não houver uma entrega, realmente, queridos, você não vai valer nada a não ser para ser carvão e brasa no inferno. Opa, pastor, o senhor começou tão bem a pregação falando sobre uma vida abundante, agora o senhor fala que o que vai resultar, o que possivelmente pode resultar na minha vida é ser carvão e brasa no inferno. Queridos, eu falei de um lado bom, quando nós entendemos que o nosso posicionamento em Cristo e entregar a nossa vida, e entender esse valor, nos leva a desfrutar de uma proteção não de qualquer Deus, mas de um único Deus, que cuida da nossa vida ao ponto de dar o seu único Filho, derramando sangue, vertendo o seu sangue, carregando os seus flagelos pelos nossos pecados. Isso é a parte boa, mas a parte melhor ainda é a retribuição que nós podemos dar quando nós temos o entendimento que uma vida com esse Cristo é vida abundante, mas uma vida longe desse Cristo é uma vida aonde há fogo, um lar onde há fogo e ranger de Deus. E se há fogo, alguém tem que queimar. E se é um fogo eterno, é um sofrimento eterno. Graças a Deus que nós temos o poder de escolher. Graças a Deus que Ele nos amou primeiro. Graças a Deus que Ele não mediu esforços, tanto para criar tudo que nós vemos diante dos nossos olhos e até o que nós não vemos, porque tudo que Ele fez para que houvesse o nosso véu de casa. Queridos, não tem outra forma de entender o quão poderoso e majestoso é Deus sem olhar para o seu amor, sem entender o valor que nós temos. E o interessante é que a maioria das vezes nós pensamos assim: pastor, mas eu não consigo ter uma vida reta. Eu não consigo viver uma vida que seja 100% agradável ao Senhor. Eu quero te dizer que você não está pegando Deus de surpresa. Ele já sabia que mesmo dando o seu filho,
que mesmo fazendo essa obra de redenção, de remissão para a nossa vida, nós ainda iríamos pisar na bola. Não é verdade? E sabe o que Ele criou para a minha vida e para a sua vida? O perdão. Deus é um Deus perdoador. Ele não precisava, quer dizer, Ele já fez mais do que suficiente para a nossa vida. Ele criou, nós continuamos caindo. E aí, através da sua graça e da sua misericórdia, Ele nos apresenta a palavra perdão. É tão difícil de imaginar o quão grande é o perdão de Deus para a nossa vida. Porque como é que pode seres como nós temos dificuldade, nós precisamos de, às vezes, olhar para o ser que está do nosso lado e lançar perdão. Eu conheço pessoas, queridos, que não conversam com outras pessoas uma vida inteira, por causa, às vezes, de um erro, de uma situação que foi mal interpretada, ou até mesmo de algo ocasionado nesse momento que gerou uma atitude onde a pessoa ficou decepcionada e ela escolheu nunca mais perdoar. Eu conheço muito contexto de pessoas assim, o pior, pastor José, pessoas que estão na igreja, que querem viver a abundância de Deus, que querem viver tudo isso que a obra do Senhor tem para a nossa vida, mas sem tomar o posicionamento de entender que existe um valor, que Deus nos ama, que Deus cuida, que Deus nos perdoa, mas não quer perdoar se é o seu próximo. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Hoje é uma noite de comunhão. É uma noite de entendimento. É uma noite onde nós precisamos colocar realmente as nossas ideias no lugar. Porque talvez nós passamos um mês tendo atitudes e posicionamento aonde nós não conseguimos agradar a Deus sobre todas as coisas. E eu quero chamar a sua atenção nessa hora, queridos, que o perdão de Deus, ele é praticável entre os irmãos, e é praticável entre nós e também diante de Deus. E existem alguns textos que eu quero que você leia, para que você não pense, o pastor está trazendo manipulação de ideias, de filosofia, de entendimento dele, mas é a própria palavra do Senhor que nos mostra e nos ensina qual é realmente o posicionamento e o desejo de Deus em relação ao perdão para a nossa vida. E quando eu olho para os textos, eu vejo aqui, Salmo 103, versículo 10. Salmo de número 103. Salmo 103, no versículo 10. Onde a palavra diz assim, não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Quando Deus é um Deus perdoador e quer que nós pratiquemos isso na nossa vida, Ele nos remete, Ele nos endereça, Carlos, para entender o porquê que na oração do Pai Nosso existe uma retribuição de vida em perdão. Ele perdoa os nossos pecados se nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. É como que se, diante da nossa atitude, praticavelmente, nós precisamos praticar o perdão entre nós para entender o perdão de Deus. E é por isso que a gente não pode guardar no nosso coração as mágoas, aquelas coisas que nos atingiram, que tocaram nas nossas feridas, porque isso pode impedir o perdão de Deus na nossa vida. Porque nós não praticamos a misericórdia a quem nós deveríamos praticar a misericórdia.
é que o perdão seja praticável em todo o nosso viver. Porque Ele não se lembra, Ele não se apega e não nos julga conforme as nossas iniquidades, mas Ele aplica amor, graça, misericórdia e perdão. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Existe um texto também que me chama muita atenção. Esse texto está no Salmo também 103, no versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos do pó. Lembra que eu falei? Às vezes o nosso valor aos olhos desse mundo é valorado pelo que nós somos e o que nós temos, mas a nossa realidade, ela vai nos levar a viver uma vida estando no pó e voltando para o pó, se nós olharmos para a vida como as pessoas nos olham. Mas se nós olharmos para a vida como a Bíblia e o nosso Senhor nos olha, nós vamos conseguir alcançar realmente a estatura, o posicionamento e a estrutura daquele que vai viver uma eternidade com Cristo, viu, cara? É dessa forma que Deus trabalha no nosso coração, porque Ele conhece a nossa estrutura, Deus. Ele sabe que mesmo sendo do pó, nós somos falhos, que mesmo tendo sido pago por preço de sangue, nós falhamos com Ele, mas ainda Ele vai atuar na nossa vida com atitudes de perdão. Diga graças a Deus. Diga comigo, meu Deus. Meu Deus. É um Deus criador. É um Deus criador. Soberano. Que pagou um alto preço. E perdoa a minha vida. Diga graças a Deus. E algumas vezes a gente fica pensando assim, mas como é que é isso da relação do homem que peca e o Deus que perdoa? Algumas vezes a gente pensa assim, será que quando eu chegar lá no céu, Deus vai olhar para mim e vai falar assim, logo você, que gastou 15 anos da sua vida fazendo o que você queria, e só uns 5 ou 6 fazendo o que a Bíblia propõe, não tem como, porque você pecou mais do que você fez coisas boas. Não é isso que a gente pensa? Eu tenho, às vezes, no meu pensamento, que tenho o conhecimento da palavra, tenho aprendido a cada dia mais com o Espírito Santo, tenho aprendido com a busca, mas eu tenho visto que até eu mesmo às vezes fico tentando somar coisas boas, cara. Ó, Deus está me dando fazer, né? Anota aí, Deus, porque eu já fiz muita coisa ruim. Então eu queria que o Senhor anotasse as coisas boas para equiparar, para ficar pelo menos igual. Para não chegar lá e não mostrar, falar que você fez isso, você fez aquilo. Eu falo, opa, tem minha lista aqui que eu fiz. Eu fiz isso. Querido, mas o interessante é que Deus, quando dá o seu perdão para a nossa vida, a Bíblia diz que o pecado confessado é um pecado perdoado. E quando eu olho para esse texto aqui, queridos, eu fico ainda mais maravilhado. Abra comigo aí, Isaías 38, 17. Isaías 38, 17. Olha só o que diz a palavra. Eis que foi para a minha paz que eu estive em grande amargura. Tu, porém, amando a minha alma, a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus. Olha que maravilha, glória a Deus. Ele esqueceu, ele lança fora todos os nossos pecados confessados. Cara, o que eu fiz hoje foi terrível. Mas a partir do momento que eu chego para o Senhor e falo, Senhor, me perdoa. Senhor, eu não sou digno de viver na tua presença. Eu sei que eu errei contra o Senhor, mas me perdoa. Sabe o que ele faz? Esse pecado não te pertence mais. Você está arrependido no seu coração. Não tem por que eu te condenar ou sentenciar. Imagina o
Calvário, pastor Elisandro. De um lado um blasfemador, de outro um que realmente sentia que ele havia feito coisas erradas na sua vida inteira. E aí ele reconhece em Jesus, olhando para ele, falando: ele não fez nada, eu roubei, talvez eu matei, talvez eu prostituí, eu fiz coisas desagradáveis, eu fiz coisas piores na minha vida inteira e agora eu vou morrer, mas ele não. Sabe o que Jesus falou para ele? Filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso, todos os seus pecados lhe são perdoados. Glória a Deus. Porque esse Deus que criou, esse Deus soberano, esse Deus que nos comprou por sangue, é um Deus que nos perdoa. Aleluia. É um Deus que não está interessado em apontar para a nossa vida os nossos erros, queridos. Existe um sim que faz isso. Ele se chama Satanás. Porque ele quer realmente te ver na condição de caído. Ele quer te ver na condição de condenado, porque esse já é o presente dele. Não é o futuro de Satanás, ele é condenado. E ele quer que você esteja da mesma forma. Mas algo precisa mudar a sua mente nessa noite, queridos. E não serão as minhas palavras, não serão o que eu estou dizendo, mas o Espírito Santo está aqui em comunhão com a sua vida, para mudar o seu viver. Quando eu olho para a palavra do Senhor, quando eu olho para a celebração da comunhão com o Senhor, não existe outra forma de entender esse grande amor a não ser olhando para esses passos que nós falamos nessa noite. Deus, Ele nos criou. Deus nos comprou por sangue. Deus nos perdoa. E mais do que isso, Deus nos protege. Cuida de cada um de nós, Deus, como se nós fôssemos a menina dos seus olhos. E a minha pergunta é para cada um de vocês: por que nós insistimos ainda em ficar longe desse Deus? Por que ainda nós insistimos em fazer as coisas que não agradam ao Senhor? Por que ainda nós nos insistimos a nos trancar dentro do nosso mundo e achar que vamos viver assim, que vamos permanecer assim, Deus vai nos aceitar assim como nós somos? Queridos, nós podemos buscar em Cristo a nossa mudança. É tão interessante quando nós olhamos para a formação de uma largata. Ela é tão feia, parece não ter uma forma bonita, admirável. Algumas vezes ela é rejeitada por nós, nossa, bicho feio, nojento. É um motivo de muitas vezes gritarem, se elogiarem. Mas Deus não olha para ela como uma simples largada. Deus não olha para nós como simples pegadores que somos. Deus olha para nós como aqueles que foram criados para louvor da sua glória. Assim, quando nós olhamos para lá e nos elogiamos por causa da sua forma, da sua maneira que ela se move, dentro em breve, nós vemos uma grande mutação a largar. E ela passa a ser uma desejosa borboleta linda, que nós queremos atrair, colocar no nosso dedinho, tirar foto. Mas um dia ela era uma largada. Um dia nós estávamos perdidos. Um dia nós estávamos corrompidos. Mas o Senhor, através do seu sangue, nos resgatou. Para qualquer transformação, não. Para nos tirar do vazio das trevas, da onde não viam formas na nossa vida, para nos transportar para o reino da sua maravilhosa. Amém, Jesus. Queridos, nós servimos a um Deus que nos ama. Eu quero dizer para você que os valores que nós tanto idolatramos nesse mundo
não podem nos afastar desse Deus. Olhe para dentro de você. A salvação é algo que você tem que cuidar. Eu conheço e testemunho o amor que a Rosilda tem pelo Wilson, e o amor que o Wilson tem pela Rosilda, mas nem isso pode promover salvação para mim. Eles podem facilitar uma caminhada nessa terra com esse amor, mas no momento da salvação, a Rosilda vai ter que responder por ela, e o Wilson vai ter que responder por ele. Me perdoe o exemplo, mas isso serve para cada um de vocês. Pode ser hoje o último dia da sua vida. E eu espero que os valores que você, até o presente momento, vinha tomando como prioridade, hoje tenha sido mudado no poder do Espírito Santo. Que Deus possa olhar para o seu coração e encontrar conscientemente o entendimento que você veio de Deus, que você pertence a Deus, que você deve voltar a Deus. Mas a escolha é sua. Eu não posso, por mais que eu te amo cada um de vocês, eu não posso tomar essa escolha. Eu posso orientá-los. Nós podemos aconselhar, pastor José, nós podemos orar, nós podemos chorar juntos, mas a decisão é sua. E quando eu olho para esses textos que nós lemos nessa noite, eu vejo a ação de Deus nos resgatando pelo poder do seu sangue. E eu vejo também um Deus maravilhoso como o nosso Deus, pagando um preço e também nos sustentando. Eu gostaria que você abrisse um texto nessa noite, para que você entendesse o porquê dos elementos que contribuem para a celebração da ceia do Senhor. Esse texto